Então a gente vai iniciar agora aqui mais uma aula da Repscurso. A aula hoje relacionada a sistema linfático, especificamente para linfonodo e timo. Então vamos lá. Inicialmente vamos entender primeiro os capilares linfáticos, beleza? Assim como a parte do sangue, a parte da linfa tem capilar, vaso, beleza? É bem semelhante. Os capilares linfáticos, eles são diferentes dos capilares sanguíneos em 5 aspectos. Primeiro, eles possuem um maior diâmetro, ou seja, tem um maior diâmetro, né? O que é o diâmetro? O diâmetro, esse tamanho aqui de um lado até o outro, ele é maior. Apresentam paredes mais delgadas, porque suas células endoteliais não possuem lâmina basal contínua. Olha que engraçado. Eles têm a parede fininha, porque a membrana basal não é contínua. Então, por exemplo, eu tenho lá a camada de células, ó. Aí aqui eu tenho camada basal, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho, aqui eu não tenho. Essas regiões vão ficando mais delgadas. Vocês vão ver já já, porque isso é importante. Terceiro ponto, apresenta um contorno plano ou irregular. Esse contorno aqui, ele pode ser irregular, então o vaso às vezes ele é todo irregular mesmo, o maior objetivo é esse. Esses pontos 4 e 5 são os mais importantes, beleza? Não pode esquecer. Eu diria que são os mais importantes, que realmente pode esquecer os 3 primeiros menos esses. Eles possuem fibras de ancoragem, possuem filamentos, colágenos de ancoragem. Olha que interessante, já vocês vão ver a foto. Esses filamentos ajudam a manter as vias de passagem abertas quando as pressões intersticiais aumentam. Qual é a ideia, né, lá da lei das forças da física? Um lado de maior força empurra para o lado de menor força. O que poderia acontecer? Esse vaso linfático, se aumentar muita força, ele podia colabar. Essas fibras de ancoragem, elas meio que não deixam, elas ficam segurando. Vocês vão ver já já. E o último, e o mais importante, eu acho, é que as células endoteliais, elas se sobrepõem. Ao invés de ser, olha que como isso aqui é lindo. Ao invés de ser assim, ó, como é o capilar não é assim, é uma célula coladinha na outra, lembra? É desse jeito. O vaso linfático não, é uma célula por cima da outra. Por quê? Ó, não tá dando pra ver minha mão, eu espero que esteja. Quando o José, porra, pra quem for ver a aula gravada não vai dar. Mas aí eu mostro no presencial. É como se você faça aí me ouvindo, coloca a mão em cima da outra. É desse jeito que as células ficam. É como se os dedos ficassem uma célula e os outros outra célula. E à medida que a linfa passa, ela empurra uma mão para cima e consegue passar. Olha aqui a imagem. Estão vendo aqui? Elas possuem essa célula aqui, que não está sobreposta à outra, e essa célula aqui. Então, quando a linfa passa, ela passa nessa direção, ó, ela vai entrar. Quando ela entra, ela empurra essa aqui que eu estou pintando de vermelho para baixo. Quando ela empurra, ela passa. Isso aqui parece com o movimento da epiglote na garganta. A epiglote na baixa é meio que isso. Ó. Aqui de novo, ó. A linfa vem, entra e consegue passar. E aí essa partezinha aqui, ó, ela permite a passagem e depois ela se encosta e fecha. E por que isso é importante? Eu não entendi por que isso é importante. Isso evita que a linfa volte. Então perceba, a minha linfa veio, passou para cá e entrou. Beleza, cara, aqui tá cheio de linfa. Se ela for voltar, essa célula aqui engancha nessa. Estão vendo como isso é realmente muito interessante. Ele permite a ida, mas não permite a volta. Ah, então essas células sobrepostas e as fibras de ancoragem impedem o refluxo de linfa. Cadê as fibras? Olha elas aqui, ó. Elas impedem o refluxo. Elas fazem ali digamos que essa força adesiva. Olha aqui, que bonito. Beleza? Então realmente são marcos dos capilares. De novo, essa imagem ajuda mais. Vocês podem ver, a linfa vem, ela entra, passa pelo capilar e entra aqui no lúmen. Quando ela entra no lúmen, ela não consegue voltar. Quando ela for voltar, vou botar o vermelho, né? Porque o verde no verde. Quando ela for voltar, essa célula aqui, ela vai se sobrepor a essa aqui. Percebem que essa pontinha dela aqui, ó, ela passa por cima dessa? Ou seja, não tem como a linfa voltar.
Quando você fizer uma força nessa direção, que a seta está apontando, essa daqui vai se rebater nessa e não vai conseguir voltar. Essa é uma fisiologia bem microscópica não, né? Bem dali da microcirculação, mas é interessante. O que é que vale destacar? Não são encontrados capilares linfáticos em áreas com pouco suprimento sanguíneo, como a matriz da cartilagem, córnea do bulbo do olho, medula óssea e sistema nervoso central, porque não tem um suprimento sanguíneo muito exacerbado. Certo? Até aqui, beleza? O Gabinho, o barulho do chuveiro tá muito alto? É por isso que eu vim, pô, pra José cortar. José corta essa parte. Coroa, quando eu estiver gravando, vou fazer barulho e corta, pô. Melhorou, Gui? É. Mas acho que assim não atrapalha, não. Aí eu fechei a porta. Som é barril, né, velho? Onda mecânica. Pronto, eu vou voltar aqui. José, se ligue, viu? Quando for cortar. Então, voltando. Então, voltando, percebam que tem regiões do corpo que não vai ter esses capilares linfáticos porque não tem suprimento sanguíneo. Qual é a base do capilar linfático? Ele é meio que o lixeiro do nosso corpo, né? Ele é o lixeiro, ele que faz a limpa. E como é que, inclusive, tem um detalhe muito interessante, que assim eu acho interessante, é que a pressão dentro do capilar, ela é negativa. Por quê? Ela tem que atrair o líquido para dentro. Então pense, eu vou ter um capilar sanguíneo, vou ter o meio intersticial, eu vou fazer até com as cores, né? E vou ter um capilar linfático. Quando essas regiões aqui, elas possuem as pressões menores. Por quê? O sangue tem que passar para cá e depois passar para cá. É desse jeito, tá vendo? Aqui é de verdinho as setas, né? Mostrando que isso fica implícito que a pressão ali dentro ela é menor. A base da circulação é a lei, acho que é a lei de Boyle, que tem a ver com pressão. Beleza? Apenas um comentário. Aqui de novo, ó, os capilares um sobre o outro. E detalhe, dentro dos capilares nós vamos ter válvulas abertas. Então o capilar linfático se assemelha bastante a uma veia. Lembra que veia tem válvula? Artéria não. Então eles também vão ter válvulas. Então nós temos fibras de ancoragem, células sobrepostas e válvulas para impedir o refluxo de linfa. Ou seja, a linfa só vai nessa direção. Ou as válvulas impedindo que eles voltem, beleza? As válvulas não é em todo o circuito não, certo? É apenas em alguns capilares que tem. E ela pode se fechar também, né? Quando ela se fecha aqui, a linfa não volta. Apenas mostrei isso aqui para entender como é que funciona do jeito correto, beleza? E esse gráfico aqui do Guyton mostra o que eu comentei sobre as pressões. Ó. Essa pressão aqui é pressão intersticial e o fluxo de linfa relativo. Quando ela é negativa, tá vendo? O fluxo de linfa ele vai aumentando. Aumentando. À medida que a pressão do interstício vai ficando positiva, ele começa a empurrar. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Olha, a gente vai ter o palavra difícil, interstício. E aqui eu vou ter o vaso linfático. Se aqui eu tenho uma pressão muito grande, o que é que vai ocorrer com a linfa? Ela vai vir para o vaso linfático. O que é que vai acontecer com o fluxo linfático? O fluxo vai aumentar. Percebem que o gráfico mostra isso? À medida que a pressão fica positiva, o fluxo linfático aumenta. Ah, então é desse jeito. Beleza? É como se o vaso linfático ficasse menos negativo. É meio que é o mesmo efeito. E existe um platô, certo? Aqui ocorre um platô. Um platô é meio que estabiliza, porque ele atingiu o máximo. Você vê que agora aqui ele vai ficar reto. É tipo um exponencial. Ele não consegue mais além disso. Beleza? Essa aqui é a parte fisiológica. O José vai ter que cortar de novo.
Que eu vou sair aqui. Sim. Vamos ligar o ventilador? Não, você não tá fazendo. Boa, explica de novo aí essa curvatura. Sim, pô, mas eu morro de calor aqui. Eu tô de calça. Oi, Eliabe. Quer que explique o gráfico? Explica de novo a curvatura aí. Eu vou explicar o gráfico. Sim. Ô, José, você tá ouvindo quando você for cortar. Eu vou explicar, mas não precisa colocar no vídeo, não. Sim, Eliabe, eu vou explicar aqui. José, essa parte você não precisa deixar no vídeo, não. Funciona assim, Agui. Porra, essa parte aqui é porque essa parte aqui é fisiologia, né, seu fresco? Porra, o gráfico não vai deixar mexer, acredita? Vou fazer outro aqui. Pega isso, aqui. Aqui a gente tem o gráfico, certo? Aqui eu tenho a pressão do meio. A pressão do meio. E aqui eu tenho o fluxo. O que é o fluxo? O fluxo não é o do Nobru, não. É o fluxo de líquido entrando ali, a linfa. Perceba, quando a pressão do interstício é menos 6, ali, né, menos 6, menos 4, o fluxo, olha lá como ele fica, ele começa a subir. Por quê? Lembre como é que funciona. Eu tenho o meio e eu tenho o vaso linfático. E eu tenho um capilar sanguíneo. É que no outro desenho eu não botei, né? Tem o sangue. Então a linfa passa do sangue para o interstício e do interstício para a linfa. Beleza? O que é que acontece? A pressão do meio, ela é geralmente negativa. Perceba que menos 6, ó, é o normal. Menos 6. E a da linfa é menos 7. Quem é menor, menos 6 ou menos 7? Menos 7. Ou seja, a linfa vai para cá. Tá entendendo a lógica? Aqui tem um pouco de matemática e física. O meio com menor pressão atrai a linfa. E o que é que vai acontecer? Se eu pegar esse menos 6 e virar ele para mais 6, eu vou aumentar ainda mais a diferença de pressão. Então, se o meio intersticial ficar muito positivo, o vaso linfático se lasca, porque você vai sobrecarregar ele. Sacou? Então, se você aumenta a pressão, você vê que quando chegou aqui no mais 3, ela estava lá em cima. Depois estabilizou. Por quê? O que quer dizer esse aumento? Que a pressão do meio ficou muito positiva. Deu para entender? No caso, Sim. se a pressão aumentar na linfa, ela vai subir para a direita. Não, aí olha, presta atenção no que você está falando. Se a pressão nesse estágio aqui da linfa subir para mais 7, vai fazer o refluxo, ó. Ele vai voltar. Porque esse é mais 7 e esse é mais... Quem é maior, 7 ou 6? 7. Vai do maior para o menor. Vai voltar. Aí o gráfico seria negativo, né? O gráfico seria para baixo. Lembre, eu estou falando aqui de pressão do meio, ó. O gráfico, tem que prestar atenção no gráfico. O gráfico do meio. Essa pressão aqui é no meio, não é na linfa. É só o fluxo linfático. Entendeu? Acho que eu tô entendendo. É porque isso, na verdade, isso aqui é fisiologia do sistema cardiovascular, né? Aí se aplica aqui. Depois, se quiser, eu explico isso pessoalmente. Mas é que essa parte usa Eu tava matemática. falando da curvatura, pô. Por exemplo, nessa imagem aí, Sim. tá subindo. Se a pressão aumentar, É ela isso. vai pender mais para direita, né? Entenda, você tem que falar qual pressão. A gente tem três pressões. Três não, seis. Se a pressão do meio A é pressão de baixo aí, ó. essa daqui, essa. Isso. Entenda. Ah, então, tá vendo? A partir desse estágio aqui, ela só vai fazer isso. Ela só vai seguir reto, porque ela atingiu o máximo dela. Entendeu? É meio que um limite. Quando chega aqui Entendi. nesse estágio aqui do 3, ó,
ela não consegue aumentar o fluxo mais porque o vaso linfático não aguenta. A gente usa o gráfico só Entendi. para explicar a teoria, sacou? É apenas um mecanismo. Pronto. Então, José, ó, o ducto torácico, ele é justamente uma confluência. O que é uma confluência? É uma chegada. É como se eu tivesse vários rios pequenininhos e eu chego em um rio grandão. Eu acho esse exemplo maravilhoso, eu pelo menos aprendi assim. Esse é o ducto torácico. O ducto torácico é um encontro de vários troncos torácicos. Então eu tenho capilar linfático, ou de vários troncos linfáticos. Eu tenho capilar linfático, vaso linfático, tronco linfático e os ductos. Nós temos apenas dois ductos, beleza? E vale destacar que a gente tem vasos linfáticos profundos e superficiais. Essa discussão não vai entrar aqui porque ela não é tão importante como essa agora, visto que essa daqui é uma consequência da outra. O ducto torácico, ele coleta linfa de ambos os lados do corpo, porém da região inferior do diafragma e do lado esquerdo da região superior do mesmo músculo. Certo? Guarda essa informação, fica um pouco confuso assim por escrito, e aí vocês vão entender melhor. O ducto torácico, ele fica na altura ali da vértebra L2, beleza? Então, na altura da vértebra L2, apenas a questão aqui é anatômica, e ele se origina, né, abaixo, inferiormente ao diafragma, beleza? A base do ducto torácico é outra câmara, que é chamada de cisterna do quilo. Se você pesquisar aí vai aparecer, né, tá no roteiro, várias vezes a gente já viu, cisterna do quilo. A cisterna do quilo recebe linfa da região do abdômen, pelve e membros inferiores. Através de quem? Troncos lobares direito e esquerdo e troncos intestinais. Além disso, a gente vai ter também, vai receber linfa no ducto torácico de tronco broncomediastinal esquerdo, subclávio esquerdo e jugular esquerda. Tudo isso vai desembocar entre a veia jugular interna esquerda e a veia subclávia esquerda. Aí você fala, Kaique, você tá me xingando aí. Então calma, né? Vamos ver aqui ó, como é que funciona isso. O que foi que eu falei? O ducto torácico ele tá mais ou menos aqui, ó. Vou fazer de verde. Justamente onde está essa seta. Você vai ter aqui. E cuidado, o ducto ele é apenas um canal. Né? O nome ducto quer dizer que ele é um canal. Deixa eu apagar. Então, beleza, Kaique. A gente tem um ducto torácico aqui, né? Certo. Na altura, mais ou menos, na vértebra L2. Então, se eu fizesse aqui essa altura, ia estar na vértebra L2. A gente viu que embaixo dele eu vou ter, né, inferiormente, a cisterna. O desenho não vai ficar verossímil, não, viu? Não é desse jeito, não. A cisterna do quilo. Eu vou fazer ele mais em cima, pera aí. Esse desenho aí não tá muito bom, não. Vou fazer ele aqui. Esse aqui é o ducto torácico, certo? Porra. Ducto torácico. E a cisterna do quilo tá mais ou menos aqui. Pronto. Essa daqui redonda é a cisterna do quilo. E essa daqui é o ducto torácico. Beleza? A cisterna do quilo é essa região que recebe linfa aqui da pelve, do tronco lobar direito, do tronco lobar esquerdo e dos membros inferiores. Ah, então a cisterna do quilo, ó, ela recebe do tronco lobar direito e esquerdo e dos troncos intestinais. E também dos membros inferiores. Aí, abdômen, pelve, é isso mesmo. Entendeu? Ela recebe ali todas essas regiões da parte de baixo. E aí, a cisterna do quilo vai ter, né, mais vasos linfáticos que vão ligar ela até o ducto torácico. Então percebam, aqui eu já drenei o corpo todo. Ó. Por quê? Já foi. O corpo todo não, né? A parte de baixo. Já foi membros inferiores. Já foi membros inferiores. Ô, velho, esse negócio aqui atrapalhando. Já foi membros inferiores. Já foi a questão da pelve. E também já foi a questão aqui do abdômen. Percebeu? A cisterna do quilo é muito importante. Ela recebe, né, tronco lobar direito e esquerdo e tronco intestinal. Quando ela começa a subir, ela vai subir aqui, vai subir aqui, vai subir aqui. Mais ou menos nesse ponto. É reto, viu? Meu desenho ficou torto. Você vai receber linfa de linfonodos broncomediastinais esquerdos. Esses aqui, ó. Lembra o nome. Broncomediastinal. Bronco de brônquios, mediastinal de mediastino. Então é essa região aqui posterior ao externo. Broncomediastinal esquerdo
Vou receber da subclávia esquerda e da jugular interna esquerda. Sacou? Então aqui eu vou ter essa linfa toda caindo aqui pro ducto torácico. Estou fazendo ele bem espesso, mas não é assim não, viu? Já vocês vão ver. Estou só mostrando o passo a passo. Então eu recebi essa linfa toda. Isso, essa linfa toda vai chegar aí. Ela vai desembocar no sistema circulatório sanguíneo. Certo? Isso aqui é fisiologia. Como o sistema linfático ele tem fundo aberto, o sistema circulatório sanguíneo tem fundo fechado. O que isso quer dizer? Que o sistema linfático desemboca em algum lugar, onde no sistema sanguíneo. Perceba que a linfa ela andou aí nesses lugares que eu falei, e ela vai cair dentro do sistema sanguíneo. Ah, então a linfa cai no sangue? Cai. A gente mistura sangue com linfa. Onde isso ocorre? Aqui próximo da jugular interna esquerda e da subclave esquerda, eu também tenho veia. Eu tenho uma veia, vou fazer bem grossa mesmo, mas está errado o desenho. Uma veia aqui, jugular interna e a subclave esquerda aqui. Nesse encontro dessas duas veias é onde o ducto torácico desemboca, vou fazer de azul. Então ele vai subir aqui, ele vai meio que por trás e ele desemboca aqui, ó, nessa junção. Ah, então nessa junção, desenhado do lado, né, por outro lei, nós temos a veia jugular interna, a subclave esquerda, e aí o ducto torácico ele vai vir lá de baixo, né? Vai vir, e vai desembocar aqui numa abertura. Tem uma abertura aqui, ó, e aí ele joga a linfa dentro do sangue. E é desse jeito que acontece. Olha que interessante. Porque aqui é a parede da veia, a linfa agora está dentro do nosso sangue. Ela cai aqui dentro do sangue e ela corre pelo sangue agora, vai cair lá no fígado pelo sistema porta. Pronto, olha como dá para juntar todo o assunto. A linfa caiu no sangue. Beleza, caiu no sangue. Vai pro coração. O coração vai bombear a aorta. Vai passar por todas as regiões. Vai chegar pela veia porta, fígado. E aí o fígado vai metabolizar o que precisa. Olha que interessante a linfa. Então ela faz o caminho dela. Depois vai pro sangue. E depois circula normal. E depois volta pra linfa. É sempre um sistema de vai e volta. Beleza? Essa parte aqui ela é bem, bem legal mesmo. Então a gente conseguiu ver aqui que o ducto torácico direito ele drena, ó, que nem estava por escrito, abaixo do diafragma e acima dele, do lado esquerdo, aqui do tórax e crânio e o braço esquerdo. Então essa imagem tem que ir com ela fresca para a prova e para a vida. O ducto torácico ele drena essas regiões. E o outro lado, né, já vai deixar o spoiler, é o ducto linfático direito. Ele não tem um nome bonitinho não, é isso. Certo? E a gente vai falar dele agora. E antes, só para retornar, né? Quem é que alimenta o ducto torácico? Cisterna do quilo, que é composta por troncos intestinais e troncos lobares direito e esquerdo, bronco mediastinal, subclávio e jugular esquerdo. É só usar a anatomia a seu favor. Ó, bronco mediastinal, o desenho ficou gigante, né? Mas é só desse lado. Esquerdo, subclávio esquerdo, jugular interna esquerda, intestinais, lobares direito e esquerdo e pronto. Cisterna do quilo, né? Que tá aqui. E aí a gente acabou. Os desenhos não são verossímeis, certo? As regiões não são bem especificamente essas, mas apenas para entender. Pronto, Pronto, aqui essa imagem ela é perfeita. Ela demonstra onde desemboca. Estão vendo aqui, ó? Essa daqui é a veia jugular interna. Vou fazer de vermelho. Essa daqui é a veia jugular interna. Essa daqui é a veia subclávia. Olhe, aproxime aí da tela do computador. Olha quem está desembocando aqui, ó. Ele mesmo, o ducto torácico. Olha lá, ele vem por trás, ó, posteriormente, dá a volta aqui no ângulo e ele cai aqui nessa abertura. Tem uma aberturazinha aqui e ele desemboca. Olha que imagem bonita. Bem próxima ali do ângulo da tireoide. Beleza? Eu acho que essa imagem aqui deu para tirar as dúvidas que tinham ficado. Então é desse jeito que a linfa cai no sangue e agora ela vai seguir o seu rumo em direção ao coração para depois chegar no fígado. Porque eu estou falando isso porque o fígado é importante nesse processo. O ducto linfático direito, vou mostrar essa logo, né? Aqui, ó, cisterna do quilo, ó, ela aqui, ela tem essa formato saculiforme, formato de saco. Recebe linfa do tronco lobar direito,
tronco lobar esquerdo e tronco intestinal. Tem livro que fala que recebe dos inguinais também, né? Você vê que eles drenam, ó, toda a parte inferior. Ele vai em direção aqui, ó, subindo, 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 ducto torácico. Você fala, Kaique, nem parece que virou ducto. É porque é apenas uma classificação que a gente criou para fisiologia. A partir de agora, ele muda o tamanho do seu calibre. Ducto torácico, lá posterior ao coração, tá vendo? Bem transparente. Recebe também jugular interna esquerda, subclave esquerda e broncomediastinal esquerda, que não está aqui desenhado, e desemboca na curvatura da veia subclávia com a veia jugular que vem lá de cima. Beleza? Percebe que não é difícil. O ducto linfático direito. A gente viu o ducto torácico. O ducto linfático direito, relativamente pequeno, coleta a linfa do lado direito do corpo, acima do músculo do diafragma. Ou seja, o resto aqui, né? Essa parte aqui, que o desenho traz de mais clarinho, é o ducto linfático direito. Beleza? O ducto linfático direito recebe a linfa de quem? Dos pequenos troncos linfáticos que convergem para a região da clavícula direita. Esse ducto esvazia-se no sistema venoso entre a veia jugular interna e subclávia, só que agora é do lado direito. Quem é que alimenta ele? Broncomediastinal direito, subclávio direito e jugular interno direito. Certo? Ó, aqui eu vou apagar. Eu vou apagar esse para a gente ver. Aqui a gente vai ter tronco subclávio direito, tronco jugular direito, o broncomediastinal também, ó. Olha ele aqui, ó, ducto linfático direito, desembocando bem na curvatura da veia subclávia direita com a veia jugular interna direita. Ele desemboca bem aqui. Aqui, ó, os broncomediastinais direitos e os axilares também entram, se você quiser pensar assim. Ó, tudo drenando pra cá. Show? Essa parte é bem teóricazinha. Chegamos agora nos linfonodos. A gente tinha visto o sistema linfático no geral. Os linfonodos, eles ficam no caminho do sistema linfático. Então, à medida que você vai caminhando para o sistema linfático, você vai encontrando essas bolinhas que são os linfonodos, nódulos. Cada linfonodo é recoberto por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso denso. E este tecido conjuntivo ele promove extensões que formam as trabéculas. Então, trabéculas são entrâncias assim, ó, no linfonodo que são tecido conjuntivo. Cada linfonodo tem dois tipos de vaso linfático: os aferentes. Quem é aferente traz alguma coisa, né? Então são os que estão chegando. E os eferentes, que são os que estão saindo. Olha como é tranquilo. A linfa ela é formada no interstício, ó, que eu havia comentado, tecidos e órgãos, circula pelos linfonodos. A circulação, ó, cuidado com prova, é unidirecional. Ou seja, ele não volta. Ela entra pelos vasos linfáticos aferentes, chegam na cápsula, aí através dos pequenos perfurações que a gente vai encontrar, elas chegam no seio subcapsular. Olha o nome, seio tem a ver com a região mais espessa. Sub, abaixo, cápsula. Então são regiões ali abaixo da cápsula que chega a linfa. E espalha-se pelo órgão, saindo por onde? Pelos vasos linfáticos eferentes. Olha como é tranquilo, chega pelo vaso linfático aferente, vai cair ali nos caminhos do linfonodo que a gente já vai ver, entre eles o seio subcapsular, e sai pelo linfático eferente, ou seja, é unidirecional. Nós temos a divisão do linfonodo em córtex e medula. Ele é um órgão, assim como muitos outros desse que tem essa divisão. O córtex, ou região cortical, se divide em região cortical superficial e profunda. Tem livro que traz superficial, profunda e paracortical ainda. Região cortical superficial. Nós vamos ter o seio subcapsular, que é abaixo da cápsula, e os seios peritrabeculares. Peri significa próximo, trabecular, trabécula. Então, próximo às trabéculas. Também vamos ter folículos linfáticos. Qual tipo de célula eu encontro no folículo linfático? O linfócito B. Ah, então quer dizer que no córtex do linfonodo eu tenho folículo linfático e lá tem linfócito B. Isso. Isso tem que saber porque isso reflete na fisiologia do MAD, né? Do mecanismo de agressão e defesa. E a região cortical profunda,
ou paracortical, predomina linfócitos T. Tá vendo que é diferente? Os linfócitos T e B estão em locais diferentes. Junto com células dendríticas, células reticulares, plasmoblastos e plasmócitos e macrófagos. Essa aqui é a característica do córtex. A medula tem dois componentes, cordões medulares e seios medulares. Os cordões medulares, eles são, você vê que tem a ver com o sistema linfático. Possuem linfócitos, plasmoblasto, plasmócitos, macrófagos, células dendríticas. Ou seja, eles têm uma relação muito forte aqui com a defesa, né? Todo o linfonodo, né? Mas apenas um destaque. E os seios, é como eu falei, são essas reentrâncias. São constituídas por tecido linfóide frouxo. São espaços irregulares, ó, espaços irregulares com um diâmetro bem maior, delimitado de modo descontínuo, não tem a membrana contínua, e tem ali células de fibras reticulares para dar sustentação e mais macrófagos para fazer a defesa. Então, o linfonodo aqui é bem tranquilo essa parte histológica. Quer dizer, histológica anatômica. Vamos entender olhando a imagem. Ó, vaso linfático aferente. Estou chegando, ó. Aferente, aferente, aferente. Eu vou ter uma região cortical. Tá vendo? Córtex. Eu vou riscar e depois eu apago. Então, toda essa região de vermelho aqui é córtex. Não tem no hilo, certo? Eu vou refazer o exemplo, porque esse seria um erro grotesco. Você vê que no hilo não tem. Eu vou ter córtex. Esse aqui é o córtex. E o que ficou no miolo é a medula. Percebam que no hilo, caiu o que é o hilo? É a entrada de vasos aqui, ó. Olha ele aqui. Não tem córtex. Porque faz sentido, né? Você tem ali um limite funcional. Pronto. Aí nós temos aqui a cápsula. A cápsula, tecido conjuntivo, é justamente essa daqui. Quem está abaixo da cápsula em abertura, a gente vai ter o seio subcapsular. Ou seja, essa região aqui de vermelho é o seio subcapsular, porque está abaixo dele. Essa região aqui que fica próximo às trabéculas, tem livro que traz, e isso aqui também comenta, que é o seio peritrabecular, porque está próximo das trabéculas. Olha os nomes vão ajudando. Aí no córtex a gente vai ter o folículo linfóide, né? Que é justamente esse aqui, folículo linfóide, folículo linfóide, folículo linfóide, folículo linfóide aqui e aqui. Enquanto na região paracortical, que é essa aqui, essa daqui é a paracortical. Tá vendo que ela tem uma delimitação, os pontinhos pretos? Essa daqui é onde eu vou ter os meus linfócitos T. Ó, córtex interno, linfócitos T. Ou região paracortical. Ah, então, nesse de azul eu tenho linfócitos T. Nesse de vermelho eu tenho linfócitos B. Eles ficam em regiões diferentes para poderem interagir uns com os outros. Beleza? Os cordões medulares são vários tipos de célula. São esses cordões aqui, não dá para ver bem, mas eles ficam aqui bem na medula. E os seios medulares são esses espaços aqui no meio da medula. Tá vendo que tem uns espaços no meio da medula? Deixa eu ver se tem outra imagem. Aqui, pronto, são justamente o seio medular. E todo esse espaço aqui, isso aqui não é um vazio, né? Mas é onde a linfa cai. A linfa passa aqui pelos seios medulares. Olha os cordões, tá vendo que são realmente cordões de células. E percebam que essa imagem é muito boa. Por quê? Eu vou fazer o caminho da linfa, para que consiga ver melhor. A linfa chega pelo vaso aferente, né? Pelos vasos aferentes, aqui são vários, ó. Vão cair no seio subcapsular, ó. Tá vendo aqui abaixo da cápsula? E também os seios peritrabeculares fazem o caminho. Então a minha linfa chegou, a válvulazinha, ó, a válvula abriu, pá, ela consegue passar, vai passando, passando, descendo. Enquanto ela passa aqui, ela vai interagindo com as células que tem nessas regiões. Região paracortical também interage, linfócito B aqui, linfócito T, e ela vai descendo. Quando ela desce, ela passa por todos esses lugares aqui até sair pelo vaso linfático eferente. Então a linfa, imagine que ele se enche de. Pode pensar assim, ó, como se você pegasse uma vasilha e colocasse vários canos entrando na vasilha. E desses canos saísse água. E só tivesse um para sair. Sacou? Você vai alimentar aquela região com muita linfa, ou muita, no caso do exemplo, com água.
E eles vão passando pelo meio daquela estrutura e depois vão sair. Enquanto eles passam, eles interagem. Juntem com o que a gente já viu em MAD. Passa por linfócito B aqui, na zona paracortical com linfócito T, célula dendrítica folicular, FCD, e assim vai. Macrófago também vai ter aqui uma limpeza. Beleza? Aqui mais uma imagem. Nós temos a cápsula, ou a cápsula aqui, ó, seta A. Tecido conjuntivo. Aqui a gente tem um tecido conjuntivo lá embaixo de verde. Essa daqui é a nossa cápsula. O seio subcapsular é o que fica abaixo. Tá vendo que tem um espessamento aqui? Ó? Daqui até aqui eu tenho um espessamento. Para ver ali na seta B. Esse espaço é o que eu falei. Seio é um espaço. Beleza? Onde a linfa vai ali circular. Vasos linfáticos aferentes. Olha lá a aberturazinha. Aqui é um corte transversal, né? Aqui a aberturazinha dele. Eita, a seta ficou no R. Vou ajeitar. É a seta C. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma abertura? É justamente o vaso linfático aferente. Ó, outro aqui. Tem mais algum? Visível? Não, esses são os que eu estou conseguindo ver. As trabéculas. Olha elas aqui. Ó. A trabécula ela é bem marcante. Ó. Ela vem e entra. Aqui, ó, entra. Entra. Essa parte histológica ela é bem interessante. Temos também os seios peritrabeculares. Como eu falei, se a trabécula está aqui, o seio vai estar aqui do lado. O seio aqui, por meu desenho ficou horrível, né? Deixa eu apagar. O seio é essa dilatação que a gente tem aqui do lado da trabécula. A gente tem um seiozinho. No microscópio é melhor de ver. A gente vai ter a zona cortical externa. Lembram? A zona cortical externa é essa aqui. Essa aqui está mais roxa. Essa é a zona cortical externa. O hilo, região de entrada, aqui em cima. Iso. O vaso linfático é eferente. Olha o calibre desse vaso linfático. Estão vendo que ele é bem maior? Pois é. Ele tem um calibre bem maior e ele é centrífugo, né? Ele fica no meio indo para fora. A região medular, junto com os seios medulares e os cordões, a gente vê aqui, nessa formação. Aqui, aqui. São justamente as regiões do meio da, do linfonodo. Essas regiões da seta F são os cordões. Tá vendo que tem cordõezinhos? Tem um monte de cordãozinho. E esses buracos entre os cordões são os seios. Olha como é tranquilo. Então tem os cordões. São todos esses caminhozinhos. E a parte brancazinha é o seio. Tranquilo? De novo aqui mais uma. Região cortical. Quem é que eu vou ter aqui nos folículos? Linfócito B. Região paracortical, quem é que eu vou ter? Linfócito T. Beleza? E aí a linfa entra, ela sai passando aqui por todos esses locais até sair pelo eferente. Região medular, eu vou ter o quê? Linfócito B, T, macrófago, célula dendrítica, plasmócito, plasmoblasto e assim vai. A parte da medular ela é bem variada. Show? Aqui nós temos alguns. Né? Nós temos o parauriculares. O linfonodo tem as classificações anatômicas, né? Parauricular, pré-auricular, submentoniano, submandibular, facial. Aqui podem ser os cervicais superficiais, tem o occipital lá atrás. Então é bem interessante. Chegamos agora no timo. Beleza? Tá conseguindo entender, Léo? Tô. Essa parte de histologia é chatinha. Ei, meu, só vou fazer timo, velho. Não acho que eu não tenho gás pra fazer baço, não. Essa parte é chata que só fez. É, velho, amanhã se você for pra minha aula, você encosta lá que eu falo. Fazer timo aqui. Você vê que eu tô até mais cansado já. Bora lá, né, velho? José, essa parte é pra cortar, vai dar uma respirada aqui, tá? Tá foda, tô já morrendo aqui.
Valeu, Gabinho. Boa noite. Tá gravando, tá gravando. Pronto, vou voltar aqui. Voltando, agora nós vamos falar sobre o timo. O timo, já vou adiantar que ele é um órgão que com o tempo ele involui. Estranho, né? A gente costuma achar que os órgãos eles tendem a evoluir enquanto está se formando, né? Óbvio. Mas o timo ele evolui. O sujeito nasce, a gente usa bastante ele. E à medida que você vai envelhecendo, ele meio que perde a função. Ele pode chegar a ter 30 gramas ou menos. Então ele fica bem obsoleto. E você vai entender o porquê disso agora. O timo situa-se posteriormente ao manúbrio do externo, no mediastino posterior. Onde de acho fica isso? Lembra? Aqui é o tronco do rapaz, ó, o braço. Essa região aqui é o mediastino. A gente tem o osso externo aqui na frente, né? Então ele fica posterior ao externo, ele fica atrás do externo. E na região superior, tentar mostrar onde ele fica mais ou menos, né? Tem a imagem, mas só para desenhar, mostrar meu dom artístico. Ele fica na região superior. Eu já dei spoiler. Na região superior e posterior, certo? Imaginem que esse desenho está sendo feito atrás. Aqui, na região de trás. A cápsula, a cápsula que divide ele em dois lobos. O lobo direito e o lobo esquerdo. O timo é bem tranquilo. As partições fibrosas, ou septos, se estendem a partir da cápsula para dividir os lobos em lóbulos. Cuidado, nós temos os lobos direito e esquerdo, mas quando o tecido conjuntivo vai caminhando ali pelo tecido, ele divide em lóbulos. Então, eu tenho dois lobos e vários lóbulos. Beleza? O córtex existe de novo, mais um órgão linfóide com córtex e medula. O córtex contém células tronco linfática, que se dividem rapidamente, produzindo células filhas que amadurecem como linfócitos T. E depois os linfócitos T vão migrar para o interior da medula. Então aqui já é fisiologia. Como é que acontece? Começa na região cortical, eu vou ter uma proliferação lá na zona cortical, e depois vão para a medula amadurecer. Beleza? Já agora essa informação, porque ela é a base para entender o time. E lembrem, nós temos dois tipos de linfócitos, né? Linfócitos B e linfócitos T. A medula óssea origina os dois, né? E aí o linfócito B se matura na medula óssea e o linfócito T no timo. Dado para não esquecer isso aqui que é importante. Pronto. Enquanto os outros órgãos linfóides são de origem apenas mesodérmica, olha que interessante, o timo tem uma origem mesodérmica e endodérmica. E por que você está comentando isso de novo? A gente está vendo embriologia, então é bom se ligar. Ele tem essa origem dupla. Isso repercute nele, por exemplo, a sua sustentação, o estroma do timo, geralmente é tecido conjuntivo, certo? Dos órgãos, quem faz a sustentação? Tecido conjuntivo. O timo não, são células epiteliais. Beleza? São células epiteliais, por exemplo, células reticulares que não necessariamente emitem tecido conectivo e sim fazem a sustentação apenas por células epiteliais. Então a diferença do timo, salvo engano, é o único órgão que é assim. Apenas uma característica aqui bem específica desse órgão. Ao contrário dos outros órgãos linfáticos, o timo não possui folículos linfóides. Outra informação específica, tá? Que é muita coisa. Ele não tem folículo linfóide. O que é o folículo linfóide mesmo, Kaique? São essas regiões aqui, ó. Essas bolinhas que vocês estão vendo. São os folículos linfóides. Os folículos aqui, ó, linfáticos. Eles não têm. Então, quando você pega uma lâmina de timo, você consegue identificar rapidamente. Eu vou mostrar, né, para não ficar só texto. Percebam, tem a região de córtex, e tem a região de medula. Tô vendo o folículo aqui no córtex? Não tô vendo. Não tô vendo. Tô vendo os septos, né? Olha os septos aqui, ó. São essas marcações aqui que vocês estão vendo. Formada por quem? Por tecido da cápsula que adentrou aqui dentro. Adentrou aqui dentro, né, pleonasmo. Formando o quê? Um lóbulo. Então eu tenho o lobo direito e o lobo esquerdo. E dentro eu tenho, dentro não, na superfície eu tenho os lóbulos. Beleza? Eu imagino que está conseguindo entender porque é bem simples. As células reticulares epiteliais não produzem fibras reticulares. É o que eu comentei, ó. Elas não produzem fibras reticulares.
Ao contrário dos outros órgãos, as células reticulares epiteliais e seus prolongamentos são unidos por desmossomos, formando uma malha tridimensional, cujos espaços são ocupados por células de linfócito T. Percebam que o estroma do timo ele não é de tecido conjuntivo, ele é de união de células epiteliais reticulares. Show? Uma característica bem interessante. E esse de negrita aqui, eu acho que a informação, uma das mais importantes dessa aula, que não pode sair sem esquecer, é que células reticulares epiteliais envolvem externamente os capilares, certo? E formam o que? A barreira hematotímica. Muito importante, muita atenção agora. O capilar que passa pelo córtex do timo não entra em contato com as células T. Por que isso acontece? Barreira hematotímica. E quem é que compõe ela? Os pericítios dos capilares, que são células ali meio que tronco, dependendo da literatura. A lâmina basal do endotélio, lâmina basal da célula reticular epitelial e a própria célula endotelial da parede capilar. Então são 4 estruturazinhas que se juntam e formam a barreira hematotímica. E ela é muito importante, ela é crucial, porque, pensem, você está ali com células T no córtex se maturando. Maturando não, né? Se proliferando, porque matura na medula especificamente. Se o sangue entrasse em contato, você ia sensibilizar essas células que ainda estão meio que jovens, elas não estão prontas para a guerra. Eu vou dar um exemplo com guerra. Pense assim, o seu corpo seria um exército, né? E você tem ali uma escola com um monte de guerreiro, mas todo mundo novinho, ninguém nunca foi para a guerra, um monte de soldado, atirador, sniper, um monte. E vamos supor que tenha um corredor que passasse, digamos que os bandidos, né? Os do mal. Se você colocasse esse corredor para passar no meio desses caras, eles iam atacar. Porque qual é o pensamento deles, né? No caso de um soldado. Pô, esse cara é do mal, eu vou atacar ele. Sem nem pensar se vai fazer bem, se não tem ali um processo por trás, se não dá para usar aquele cara de moeda de troca. Entendeu? A ideia é essa. Tipo, você não vai deixar o sangue entrar em contato com a célula T, porque ela ainda é jovem, ela é imatura. E é um problema porque você pode acabar gerando ali um erro nessa resposta, e ela pode atacar o seu próprio corpo, por exemplo. Certo? Então é desse jeito que funciona. Você prefere que soldados maduros lidem com a situação. Por isso que existe a barreira hematotímica. Né? Usando um exemplo de guerra porque os professores gostam. A barreira hematotímica só existe no córtex, tá vendo? Zona cortical. Dificulta a entrada de antígenos no sangue na camada cortical. Por quê? É onde estão se diferenciando os linfócitos T. Percebem que a fisiologia é essencial para entender algumas coisas? Não dá para separar uma coisa da outra. Eu tenho uma barreira hematotímica para impedir que os linfócitos T do córtex entrem em contato com o meu sangue, porque eu iria sensibilizar eles. E eu não quero isso, porque eles ainda não estão prontos. Já já vocês vão ver como é que o linfócito T fica pronto. As vênulas da medula confluem, ou seja, se juntam para formar veias. Lembrem, eu tenho artérias chegando, tenho veias saindo. Então as veias da medula se juntam e formam as veias que penetram nos septos e saem do timo pela cápsula. Olha que interessante. E não existe barreira hematotímica na medula. Ou seja, essa proteção do, da barreira é no córtex. De novo, porque são células imaturas. Na medula, elas estão meio que prontas. Então, ela não tem essa proteção. E as veias da medula se juntam e saem pelas trabéculas. Do mesmo jeito que era antes. José corta e volta. 10 minutos aqui eu acabo. Bem, continuando. Então nós já vimos essa parte aqui, ó a posição dele, ó. Você vê que aqui nessa imagem tirou o osso externo, né? E ele fica no mediastino superior aqui, abaixo da tireoide. Células reticulares, beleza? Ah, e detalhe, salvo engano eu vou comentar agora. Não. Na medula, na região medular, nós encontramos certos corpúsculos, certo? Nós encontramos, ó, corpúsculos de Russell. Aqui tem, ó. Ó eles aí. O que são, Caio, corpúsculos de Russell? Eles são fibras, células reticulares epiteliais que se juntam e formam um nódulo. A gente ainda não sabe ao certo qual é a função dele. Tem artigo que fala que ele serve para produzir hormônio, como por exemplo a timopoetina, se não me engano é esse, ou é timoetina. Então são vários hormônios que eles podem ou não ajudar. A gente ainda não sabe, né? Deixar aqui um ponto de interrogação. Para que servem os corpúsculos de Russell.
Ó o córtex aqui, ó o tanto de célula no córtex, tá vendo? Um monte de pontinho. E na medula, eu tenho menos, né? Obviamente a cor ela muda. E aqui eles estão mais maduros. Aqui eles estão ainda ali no processo de proliferação. Beleza? Não precisa aprofundar muito nesse momento. De novo aqui, ó, cápsula. A cápsula tecido conjuntivo. Nós vamos ter os lóbulos. Os lóbulos não precisa nem desenhar, né? Eles aqui, tudo marcadinho. Esses são os lóbulos, ó. Esses isolados. São os lóbulos. Zona cortical é a mais escura. Percebam, a zona cortical do timo é a mais escura. É a cara de questão. E a zona medular é a mais clara. Por que mesmo? Linfócitos T em proliferação no córtex. Linfócitos T em maturação na medula. Beleza? E um corpúsculo de raça aqui, ó. Já ia me passar. Ó, mais aqui, ó. Nós temos vários corpúsculos de raça. Não quero dar zoom, não. Beleza? E aí, para acabar nossa aula de hoje, eu vou falar sobre como ocorre a seleção de linfócitos no timo. Nós vamos ter no córtex um momento e depois na medula. No córtex vai ocorrer um fenômeno chamado seleção positiva e na medula seleção negativa. Aqui exige do aluno que ele tenha uma base ok de MAD. Por quê? Nós vamos ter aqui um linfócito T imaturo. Chamam até de pré-linfócito T alguns livros. E ele vai entrar em contato com as células reticulares epiteliais, elas que fazem o teste. Como, Kaique, isso vai acontecer? Eu li em alguns artigos que ele tem tanto a expressão do CD8 como a expressão do CD4. O que é que vai acontecer aqui? Vamos supor, ele tem as duas inicialmente. Lembrem que depois só vai ter uma. Por isso que tem que entender um pouco de MAD. As células reticulares epiteliais, elas vão mostrar um tipo de MHC. Lembrem, então são quantos tipos de MHC? Eu tenho MHC de classe 1, MHC de classe 2. O de classe 1, ele é específico, né, por CD8, e o de classe 2 ele vai ativar o CD4. São interações diferentes. E lembrem, quem expressa MHC de classe 1, todas as células nucleadas. Quem expressa de classe 2, apenas células apresentadoras de antígenos. Ok? Cuidado. Então eu vou mostrar aqui para esse cara o MHC de classe 2, por exemplo. Se o CD4 interagir e interagir bem, ele está certo, né? Está certo, Kaique. A gente viu aqui em cima que o CD4 é ele que interage com o MHC de classe 2. Então ele vai, digamos que, entrar em atresia, esse receptor, ele vai ser suprimido e você vai fazer uma seleção positiva, olha o nome, seleção positiva, daquele que interagiu positivamente com o lado correto. E aí ele vai agora para a medula. Lembram? Ó, tem o córtex e o meio é a medula. Então esse linfócito estava aqui no córtex, ele passou pela seleção positiva, agora ele vai para medula. Cheguei na medula, eu vou passar pela seleção negativa. Como é isso? É o meu linfócito T, ele meio que já sabe o MHC dele, né? Esse aqui é CD4. O que é que o timo vai fazer? O timo vai apresentar, a letra é feia mesmo, foi mal, apresentar um alto antígeno, por exemplo. Como assim? Ele vai mostrar uma proteína própria. Se esse linfócito T reagir à proteína própria, atacando, né, tipo, não reconhecendo, ele vai entrar em atresia, ele vai morrer. Ou seja, seleção negativa. Mas, Kaique, se ele não reagir ou reagir muito pouco, aí eu quero ele. Percebem que o nome de seleção negativa é isso? Aqueles que reagem pouco ou nada com a sua própria proteína, o seu próprio autoantígeno, eles são escolhidos. E faz sentido. Você não quer células que ataquem o seu corpo. Você quer células que não ataquem o seu corpo, né? Obviamente. Então é isso. O pensamento é esse. Você faz uma seleção positiva no córtex, em que você escolhe qual tipo de MHC ele está interagindo bem, ou seja, positivamente. E depois você pega aquele que se relaciona negativamente com o autoantígeno. E tem uma coisa aqui também que eu vi em alguns artigos, que ele fala que aqui na medula eles também testam o MHC.
Então, o MHC de classe 2, se ele estiver reagindo com proteínas estranhas, mas estiver reagindo muito forte, a gente também mata essa célula. A gente não quer uma reação exacerbada, a gente quer uma reação correta. Então, essa é a seleção negativa. Por isso que o nome é esse, negativa. Ela pega aqueles que reagem pouco. E a positiva, porque ele pega aqueles que reagem positivamente para o MHC correto. Kaique, se o seu exemplo fosse para o MHC, o outro, se fosse para o de classe 1, então, sei lá, MHC de classe 1, e ele interagisse bem, né, ia ser CD8. Ou seja, ele ia vir para cá com qual nome? CD8. Se ele atacasse um próprio autoantígeno, ele ia entrar em atresia, ia morrer. Se ele não atacasse, ele ia ser escolhido e ia para onde? Para a circulação, como um linfócito maduro. Beleza? Olhem como isso aqui é interessante, essa fisiologia. E às vezes as pessoas se passam ou não entenderam muito bem. Isso aqui eu juntei de artigos e livros, esses múltiplos pensamentos. Beleza? Então você faz essa, essa seleção química, ok? E tem livro e tem artigo científico que traz também que no córtex eles pegam os linfócitos que reagem forte, ou positivo, e matam, e na negativa pegam aqueles que reagem pouco e guardam. Mas você vê que acaba sendo redundante. Então esse aqui que eu trouxe é realmente o que eu achei mais completo da literatura. Beleza? Então essa é a nossa aula de linfonode timo. Espero que tenham gostado e até a próxima.